Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, como eu estou também. E nesse momento eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 26. E eu vou estar aqui pincelando alguns versículos desse capítulo para externar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa palavra falou muito comigo e eu compartilhei no culto de sexta-feira com a igreja, Luz para o Mundo. E nesse momento eu quero compartilhar com todos vocês, através dessa mensagem aqui no canal do YouTube, no momento que vocês forem ouvir. E vamos lá. E diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que houve, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E diz aqui, no versículo 12 do capítulo 26, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos meditar nesses versículos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês a importância da obediência. Como é importante nós obedecermos ao nosso Criador, ao nosso Pai eterno, ao nosso Senhor, o nosso Criador. Porque, queridos, nosso Deus, Ele conhece o amanhã. Já para nós que somos criatura, que somos criação dele, e muitos já na condição de filhos e filhas, nós não sabemos do amanhã, porque o amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o hoje, porque estamos vivendo. Mas o amanhã é incerto, porque nós não sabemos. Mas Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele sabe o amanhã. E por isso há muita importância, é muito importante nós darmos ouvidos ao Senhor. Por isso que lá em Provérbios 16 diz: o homem do coração não me vê os planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então nós temos que aprender a colocar diante de Deus os nossos desejos, nossos pensamentos, nossas vontades, mas daí perguntar a Ele se é viável ou não. Ou então ouvi-lo antes mesmo de perguntarmos, porque no Salmo 139 diz: antes de vir qualquer palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Então tem situações que o Senhor vai, vamos dizer assim, humanamente falando, vai se adiantar, vai falar conosco antes mesmo de nós perguntarmos. Por quê? Porque Deus, Ele é zeloso. Deus, ele é Senhor. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra, não é verdade? Lá em Ezequiel, capítulo 18. Então, Deus, Ele é um Deus que preza pelo nosso cuidado, pelo nosso bem-estar. E a palavra diz que quando houve aquela fome, no tempo de Isaac, a mesma que aconteceu no tempo do seu pai, Abraão, o Senhor disse para Isaac, para que ele não descesse para o Egito, mas ficasse
bendito seja o nome do Senhor, na terra que te disser, na terra que ele falasse. E daí ficou Isaac, ele ficou em Gerar, ele habitou naquela terra. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, bendito seja o nome do Senhor Jesus, Isaac semeou. Aleluias, glórias a Deus. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então nós entendemos, querido, que quando nós obedecemos, o Senhor nos abençoa. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, diga-se de passagem, que a palavra do Senhor nos diz, né, nos confirma isso, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então nós somos abençoados, nós somos agraciados pelo milagre, provisão, cuidado, transformação, mudança na nossa vida. Então, num cenário de escassez, num cenário de fome, o servo dele está o quê? Prosperando. O servo dele está o quê? Vivendo as promessas, vivendo da bondade de Deus. Então, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Quem sabe você é o tipo de pessoa que toma decisões para depois consultar a Deus. Então eu quero te dar um conselho, assim, baseado na palavra, um conselho divino, diga-se de passagem, é que aprenda primeiro a consultar a Deus para depois você tomar as suas decisões. Porque, queridos, se nós formos ser levados pelas nossas concupiscências, pelas nossas vontades, pelo nosso achismo, o que nós vamos acontecer, como tem um dito popular, nós vamos dar com os burros na água, né? Nós vamos dar com os burros na água. Então, vai dar tudo errado. Mas quando nós obedecemos a Deus, quando nós paramos para pensar, paramos para orar, paramos para refletir, paramos para ouvir Deus e acreditar, confiar plenamente e obedecer o comando dele, o que é que vai acontecer na minha e na tua vida? Prosperidade. Então eu quero dizer para você, querido, que o segredo da prosperidade não está no sistema, não está na amizade, não está na moda, como eu posso dizer a você, não está na tendência. O segredo da prosperidade está na obediência a Deus. O segredo da prosperidade está em você se submeter ao comando de Deus. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Jeremias, que o Senhor, antes de nos formar, antes de formar Jeremias, ele já tinha um plano para Jeremias. Né? Antes mesmo dele nascer, Deus já tinha um plano. Então Deus, ele sabe o que é para a minha vida, para a pastora Ruth, o que é para você que está aí do outro lado, o que é para os membros do Ministério Pentecostal Luz para o Mundo, o que é para toda essa nação, toda essa multidão, toda a criação dele. Ele sabe. Ele sabe, meu irmão, o que é bom para mim, para você. Ele já tem um plano perfeito para mim e para a tua vida. Então, independente do que aconteça, independente do clima, independente da luta, independente da prova, independente da escassez, quando nós obedecemos a Deus, Ele vai e nos agracia, Ele vai e nos contempla com a bondade, com a provisão, com a misericórdia. Então, o Senhor diz, fica na terra que eu vou te falar. Fica nessa terra. Então, nessa mesma terra, o servo dele, Isaac, semeou. Nessa mesma terra, ele colheu no mesmo ano. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E colheu no mesmo ano sem medidas. Por quê? Porque houve obediência. Então, nessa primeira parte desse texto, o que me chama a atenção, e eu estou compartilhando, o que me chamou a atenção, e eu estou compartilhando com vocês, é a obediência. Com a obediência vai nos gerar
prosperidade. Nós vamos começar a expandir. Nós vamos ter de tal maneira que vai despertar. Vai despertar em pessoas alguns sentimentos em pessoas. Sentimentos bons, sentimentos de que pessoas vão querer seguir o nosso ritmo, a nossa obediência para com Deus, e sentimentos ruins que vai gerar em pessoas a inveja. Então eu vou estar meditando agora a segunda parte desse discernimento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E diz aqui, no versículo 16, diz assim: disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderosos te têm feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerá e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Vamos lá. Quando Isaque começa a prosperar, devido à sua obediência para com Deus, gerou em Abimeleque, o rei daquela região, inveja. Gerou um sentimento de inconformidade, porque Isaque estava tendo mais do que ele. Isaque estava se destacando, se destacou mais do que ele. Com isso, ele não suportou. Expulsou Isaque. Mandou Isaque sair de perto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mandou Isaque se apartar, se afastar, de todos eles ali, porque Isaque estava se destacando. Mas por quê? Porque Isaque era melhor, porque Isaque era mais isso? Não, porque Isaque obedecia o seu Deus. Isaque se submetia ao Criador. Então, com isso gerou, bendito seja o nome do Senhor. No versículo 14 você vai ter isso. E tinha possessão de ovelha, possessão de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Então, naquela região que Isaque estava, gerou nos filisteus inveja. Gerou em Abimeleque inveja. E Abimeleque mandou ele se afastar. Com isso, ele tomou, aleluia, Isaque, e cavou os poços de água que cavaram o dia de Abraão, seu pai. Ponto. Vamos aqui. Isaque, obediente ao Rei da Glória, e também ele continuou, ele valorizou o trabalho do seu pai. Ele reconheceu o que o seu pai tinha feito no passado e foi dar continuidade. Ele foi buscar, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aqueles mesmos poços que o pai dele. Isaque poderia cavar outros, mas ele preferiu cavar o mesmo que o pai dele tinha cavado e foi entulhado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E os filisteus tinham entulhado depois da morte. Então, no versículo 19, e diz assim: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram com ele, por isso chamou de Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Segunda parte desse texto que me chama a atenção, segunda parte do discernimento desse texto, é a perseverança de Isaque. É a
persistência de Isaac naquilo que vai beneficiar ele, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo invejado, mesmo sendo, por um momento, prejudicado. Isaac, ele cava e vem os inimigos e entulham. Isaac cava novamente, vê os inimigos e entulham. Isaac cava novamente. Então, o que é que eu entendo com isso? Não importa, queridos, quantas vezes queiram me calar, quantas vezes queiram me impedir, quantas vezes se levantem para mim. Em nome de Jesus, continuarei servindo ao Pai das Luzes. Continuarei, em nome de Jesus, vivendo os propósitos de Deus. Continuarei, no nome de Jesus, buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a minha vida. Continuarei incessantemente, no nome de Jesus, buscando a melhora para a minha vida na direção do Rei da Glória. Então eu quero que você, com todo amor, todo carinho, pegue essa palavra e leve para a tábua do teu coração. E que você venha ser persistente naquilo que vai te edificar. Que você não esmoreça porque alguém não está lhe ajudando nos seus projetos. Porque alguém não está te estendendo as mãos quando você mais precisa, mas sim querendo impedir que você alcance. Então eu quero te dizer, pega essa palavra, guarde no teu espírito, receba no teu espírito e continue. Quanto mais a Bíblia fala que quando Jesus estava passando naquela região de Jericó, havia um cego chamado Bartimeu. E ele ouviu uma movimentação e perguntou: quem é? Quem está passando? E falaram para ele: é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré. E ele começou a clamar. Ele começou a falar em alta voz: e Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é que fizeram aquelas pessoas? Tentaram calar. Tentaram calar Bartimeu, dizendo: não incomode o mestre. Mas ele não ouvia os opositores. Ele continuava falando com aquele que continuava chamando, clamando aquele que poderia resolver a situação dele. Então isso é a mesma coisa. Isaac não se deixou levar pelos opositores, por aqueles que invejavam eles e tentaram prejudicar ele. Ele continuou, perseguia ele em um lugar, ele ia para o outro. Perseguindo, ele ia para o outro. Ele não desistia. A única coisa que Isaac não trocou foi de adoração. Ele não deixou de adorar o Deus vivo em nenhum momento para adorar Deus morto. Nenhum momento para adorar um falso Deus, um Deus mentiroso, um Deus de Baal. Não, em todos os momentos, ele perseverando na obediência, na humildade, reconhecendo a soberania de Deus. Até que chegou o momento, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Cavou e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu ali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha, então Isaac estava debaixo de uma promessa. Isaac estava debaixo da bênção. A bênção de Abraão, que Deus tinha dado a Abraão, passou para ele, porque assim como Abraão, seu pai, obedeceu a Deus, bendito seja o nome do Senhor, assim Isaac também estava obedecendo o Deus do pai dele. Então, queridos, eu quero, você que está do outro lado, quem sabe você é o único evangélico da tua casa, ou quem sabe você ainda não fez aliança com o Senhor, mas sua mãe, seu pai, seu irmão está vivendo
as promessas de Deus, eu quero te dizer, faça como eles. Obedeçam a Deus. Ou, quem sabe, você é o único da sua casa que serve ao Deus vivo, o Deus da Bíblia. Continue, porque você vai ser exemplo. Ainda que não seja nesse tempo, quem sabe, mas não importa, você vai deixar um legado. Você está dando um exemplo para a sua família. Então, eu quero te dizer, não desista. Quem sabe você está pensando que a sua ida à igreja, as suas orações, nada está acontecendo. Olha para Isaac. Em três poços que ele cavou, 2 entulharam, mas ele não desistiu. Então, não deu certo hoje? Continue orando, continue buscando. Então, queridos, a obediência e a perseverança é a chave que abre a porta do milagre. Obediência a Deus e perseverança no propósito qual você está designado. Você está ali empenhado com a bênção, com a graça, a direção de Deus. Pode ter certeza que tudo vai dar certo. Que você receba essa palavra no teu espírito. Que o Senhor dos Exércitos possa falar muito mais ao seu coração. Espero que você tenha, nesse momento, você tenha sido reabastecido a sua fé. Que você venha estar agora oxigenada e muito mais motivada a prosseguir na obediência com o Rei da Glória. Pai, eu louvo por todos nesse momento. Eu louvo, Senhor, o teu nome por todos nesse momento, melhor dizendo. Eu louvo o teu nome, Senhor, por todos que vão ouvir essa mensagem e vão, meu Pai, refletir na caminhada, até aqui onde eles têm chegado, e entender que o necessário é obedecer e perseverar. Porque o Senhor é o Deus que não abandona, o Senhor é o Deus, Pai, que honra aqueles que te honram, o Senhor é o Deus, Pai, que protege, que alarga as fronteiras, as estacas, amplia os termos daquela que te obedece. Então eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que está ouvindo essa mensagem nesse momento, e quem sabe estava desesperançoso, estava triste, estava desesperançosa, estava triste, pensando que não ia acontecer, não ia dar certo, pensando que estava esquecida do Senhor. Mas o que é necessário é tão somente ouvir a sua voz, meu Deus. Eu te obedecer no momento mais de luta, de provação, é ouvir a tua voz e se submeter. Mesmo que o ambiente, o local, a situação seja difícil aos nossos olhos, mas nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Como Abraão confiou, como Isaac confiou, como Jacó confiou. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. E aqui eu me alegro mais uma vez por essa palavra, por esse discernimento, por esse compartilhar essa mensagem tão poderosa que se encontra nas Escrituras Sagradas. Um beijo no seu coração, graça e paz, e até a próxima oportunidade, se o nosso bom Deus permitir. Peço que você compartilhe essa mensagem, você possa estar se inscrevendo no canal e unindo a sua fé com a minha, para muito mais vidas serem abençoadas e continuar a jornada até a vinda de Cristo. Graça e paz, e fiquem todos com Deus.